A natureza é repleta de características, cores e comportamentos que instigam a curiosidade das pessoas. Um desses traços é a habilidade que alguns seres vivos têm de imitar outras espécies como mímicos, um recurso de defesa. Essa estratégia, conhecida como mimetismo, é uma característica adaptativa que faz com que animais ou até mesmo plantas tenham alguma vantagem ao longo de suas gerações. Um exemplo clássico é a Jequitiranaboia, Fulgora sp, um inseto que pode mimetizar serpentes e alguns tipos de répteis. Esse bicho curioso apresenta um aparelho bucal em formato de agulha para sugar plantas, mas que acidentalmente pode perfurar a pele de um animal. Essa estratégia representa uma adaptação da espécie mencionada, principalmente em ambientes onde... Bom, pessoal, coisas importantes aqui para a gente já destacar no texto, né? Então, ele está falando da natureza com características, cores que instigam curiosidade. E aí ele especifica a habilidade que alguns seres vivos têm de imitar outras espécies como mímicos, e que isso é um recurso de defesa. Então, ele está chamando a atenção para a gente para o mimetismo, que é essa característica, então, adaptativa, ok? Que faz com que os animais ou até plantas tenham alguma vantagem ao longo das suas gerações. Então, pessoal, na natureza, né, a gente já estudou, todo mundo já ouviu falar aqui sobre os mecanismos de evolução. Então, para que uma característica perdure no tempo dentro da natureza, ela vai trazer algum tipo de vantagem para aquele ser vivo ali, para que ele tenha mais possibilidade de destacar naquele ambiente por algum motivo e passar os seus genes. Então, quando ele fala que esse animal, né, que esse inseto, ele consegue mimetizar serpentes, por que será que isso é uma vantagem para ele, né, pessoal? Então, as serpentes, eles geralmente são animais que são predadores. Então, nem todos os animais vão tentar predar serpentes, porque eles sabem dos riscos, ok? Principalmente esse insetinho aqui, ó, que tem então esse aparelho bucal em formato de agulha, que pode até perfurar a pele de um animal, ok? Então, por isso é um recurso de defesa, porque mimetizar serpentes, ou seja, imitar, ficar parecendo com a serpente ali, faz com que outros predadores tentem fugir, né? Então, por quê? Se você está pensando que a serpente seria uma espécie perigosa ou ameaçadora, o inseto passa, então, a evitar ataque desses seus predadores. Então, com isso, ele aumenta as suas chances de sobrevivência. Então, por isso que isso é uma vantagem adaptativa, né? Ao longo das suas gerações, beleza? Esse tipo de característica é especialmente benéfico, pessoal, em ambientes que você tem muitos predadores, em ecossistemas que você tem a predação ali comum àquele local. Então, o mimetismo passa a ser, então, essa estratégia adaptativa importante nesses ambientes que têm alta pressão de predação, beleza? Porque aí, se você tem muitos predadores procurando ali, se você imita que você, né? Se esse insetinho imita que ele é um bicho perigoso, peçonhento, como a serpente, às vezes o predador não vai tentar comer ele ali, beleza? Então, vamos tentar entender o que ele está pedindo. Então, essa estratégia representa uma adaptação da espécie mencionada, principalmente em ambientes onde? Letra A competição por recursos com outras espécies de inseto é intensa? Não, né, pessoal? Porque, apesar da competição por recursos ser um fator ecológico importante, o mimetismo, que essa questão está falando, ele é uma adaptação de defesa contra predador. Beleza? Então, ele não está diretamente relacionado à competição por alimento, espaço ou fêmea, né? Que são os recursos ali. Letra B. Pressão de predação por organismos visualmente orientados é elevada? Pessoal, essa é a nossa resposta. Então, o que a gente falou? Quando o inseto, ele imita, né? Ele é como se ele fosse um mímico, ele está fingindo que ele é uma serpente ali, o predador vai olhar e falar, aquilo ali é peçonhento, aquilo ali é perigoso, eu não vou predar. E por que organismos visualmente orientados? Porque o mimetismo, gente, é parecer, né? Então esse inseto ele vai parecer com a serpente. Devido a essas características morfológicas parecidas, o predador sai e deixa aquele inseto quietinho. Então nesses ambientes onde a pressão de predação é alta, com organismos visualmente orientados, o mimetismo é, então, uma vantagem adaptativa, ok? Vamos ver por que as demais estão erradas.
Densidade populacional de plantas hospedeiras para a alimentação é baixa. Bom, pessoal, essa densidade populacional de plantas hospedeiras pode ser importante, né, para a alimentação desses insetos aí, porque ele falou, né, que ele tem esse aparelho bucal para sugar as plantas. Então, ele é um herbívoro, ok? Mas o mimetismo é uma estratégia de defesa. Então, a sua importância aí não está relacionada a ter ou não alimento para ele, beleza? Então, não está ligado a isso aqui. Letra D, disponibilidade de alimento para a espécie é limitada por variações sazonais. A mesma coisa. Então, a disponibilidade de alimento não tem a ver com essa adaptação do mimetismo. E letra E, sobrevivência de espécies venenosas e impalatáveis usadas como modelo é rara. Bom, pessoal, isso aqui é o oposto, né? Porque o mimetismo ele é eficaz quando os modelos venenosos são comuns, proporcionando uma vantagem ao imitador, né? Que ali seria o inseto. Então, pensa. Quem que está sobrevivendo mais? Espécies venenosas e impalatáveis, por exemplo, como a serpente. Então, o predador bate o olho no inseto, pareceu uma serpente? Não vou comer, porque aquilo ali é venenoso, impalatável. Eles vão aprendendo, né, pessoal? Isso não é na consciência de olhou, não quero comer. Isso evolutivamente é aprendido dentro da espécie e o outro, aquela espécie ali que é tida como venenosa e impalatável, vai sobrevivendo. Ela tem uma vantagem adaptativa. Então, quando o insetinho ele imita essas espécies venenosas e impalatáveis, ele também garante uma adaptação, né? Uma vantagem adaptativa nesse ambiente. Então, aqui seria o oposto. Não em ambientes que você tem espécies venenosas usadas como modelo sendo raro, e sim o oposto, né? Quando são lugares que teriam essas espécies abundantes, beleza? Nossa resposta, letra B.